Olá, queridos, então agora muito bom dia mais uma vez, você que nos acompanha também pela internet, feliz Páscoa. Hoje nós celebramos a única das festas judaicas que entrou para o calendário cristão. A Páscoa é uma das 7 festas que Deus ordenou ao seu povo em Levítico, capítulo 11, há uma história, muito obrigado, há uma história, há um mandamento de Deus para que o povo se alegre. O povo judeu é um povo muito feliz, o povo judeu é um povo cheio de alegria do Senhor. O jump pode sair, isso, e eles se encontram com Deus no momento de muita melancolia. O povo de Israel era escravo dentro do Egito, e a festa da Páscoa é a primeira das festas, porque ela vai celebrar a liberdade que Deus deu para o seu povo. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, nós queremos compreender a razão, Pai, pela qual, ano após ano, um povo que vem de Ti, celebra essa data, celebra essa festa, nesta data, que aponta para o Teu Filho Jesus Cristo. Fica conosco, em nome de Jesus. Mensagem de hoje, ela fica em cima da verdade de que o Pai entregou o Filho. A festa da Páscoa é uma festa que fala sobre um pai que matou o filho. E eu não quero que você fique escandalizado por isso, porque foi justamente isso que aconteceu. A festa da Páscoa é uma festa no sepulcro. A festa da Páscoa é uma festa que acontece no meio da morte. Quando o ser humano, ele se desvia de Deus, e olhe para mim, nós já nascemos assim. Nós nascemos com esse desejo de andar longe de Deus. Nós nascemos com esse desejo de viver a vida do jeito que a gente quer, e não do jeito que Deus quer. Nós já nascemos com esse vírus que infectou a gente, chamado de pecado. Tem gente que fala, não tem sentido. A Páscoa hoje é celebrada no mundo inteiro com chocolate, com doçura, mas a verdadeira Páscoa, ela não tem doçura nenhuma. A Páscoa é uma festa que começa num altar, e a ideia que a gente tem de altar é que é um lugar assim muito limpinho, muito bonitinho e muito cheirosinho, mas o altar, ele tem cheiro de carne queimada. O altar, ele tem cheiro de sangue derramado, e aquele sangue do cordeiro, que ele era levado para ser sacrificado. A história da Páscoa fala da história de um pai que amou tanto o mundo, que entregou o seu filho, que é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi ferido pelo Pai. Em Isaías 53, é o texto do filho que sofre, do filho que foi moído. Diz assim: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vou repetir: Jesus foi ferido por Deus e oprimido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Não havia outra saída para Deus. O pai que amava o filho. Deus, ele amava o filho, e Deus, ele fala durante o batismo de Jesus no Jordão, uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, que me dá prazer. O Filho de Deus é amado por Deus. Mas aqui Deus, ele precisou, houve uma necessidade premente, urgente, de entregar o Filho para que houvesse salvação para todos os sírios que não tinham salvação.
Quando a gente fala sobre Páscoa, a gente fala de um amor sem fim. Jesus diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Evangelho de João, ele apresenta para a gente as 2 semanas anteriores à morte de Jesus na cruz. O Evangelho de João, ele foca, ele é centralizado na semana, ou nas semanas anteriores à paixão. E ali você vê Jesus caminhando para a morte. Não foi um acidente. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi obrigado a fazer o que fez. Jesus, ele tem um firme propósito de seguir para Jerusalém. Havia um tempo combinado na história. Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho, e Deus, ele é Espírito Santo. Mas coube ao Filho amar o mundo junto com o Pai e derramar a sua vida na cruz. A Páscoa, ela tem um sentido todo especial. A Páscoa, ela não é uma data. Escute isso. A Páscoa não é uma data. A Páscoa é uma festa. E essa festa é celebrada para o judeu em uma data. Mas para nós cristãos, Páscoa é todo dia que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, em João capítulo 1, verso 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A Páscoa acontece quando você entrega a sua vida a Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, e o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, passa a habitar em você. Isso não faz sentido nenhum na vida de gente que nunca percebeu a razão da festa. A Páscoa é uma festa que celebra a liberdade. Quando o povo de Israel, ele sai do Egito escravizado, e não foi qualquer escravidão, não foi um problema que eles viveram durante uma semana, não é que eles foram presos durante um ano, não é que eles ficaram presos ali sendo massacrados pelas mãos do faraó durante uma vida, foram gerações que experimentaram a escravidão. O povo de Israel ficou 400 anos vivendo bloqueado, vivendo enjaulado, até que Deus, então, na sua sabedoria, levanta um homem chamado Moisés, e naquela noite derradeira, ele diz: pegue o cordeiro para uma família inteira, e coloquem o sangue do cordeiro. Sacrificar é matar, é imolar. O cordeiro era sacrificado, ele morria, para que todo mundo dentro da casa pudesse viver. A Páscoa é uma festa que celebra a vida através da morte do Cordeiro. E é por isso que o Pai teve que entregar o Filho. Não foi um acidente, estava sendo servido jantar, era Páscoa. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Havia uma mesa, e nessa mesa, discípulos, chamados de Jesus depois de amigos. Ele diz: eu não vos chamo servos, mas eu chamo de amigos. Ele está compartilhando agora, ele está dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Um dos discípulos, Tomé, ele vai perguntar: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por mim. Não há chance nenhuma de nós chegarmos até Deus sem a intervenção, sem a intercessão, sem o favor e sem o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que abriu na dimensão espiritual o caminho, uma porta que nos leva de novo para Deus, que nos leva de novo a esse Pai. Filipe, ainda mais curioso, vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, você não entendeu nada. É gente que está dentro da igreja há 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos e não entendeu. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. E agora, esse homem que sai da mesa para me trair, esse homem chamado Judas, esse homem que é atraído por algo que ele acha que vai satisfazer o coração dele, mas não vai. Ele endurece o coração e entristece o meu coração. A dor de Jesus, ela não começa no Getsemane, quando ele ora e chora sangue. A dor de Jesus não começa na cruz. A dor de Jesus começa no abandono. A dor de Jesus começa quando? Quando a vida dele é entregue e o mundo inteiro não entende a razão da Páscoa. O mundo inteiro não entende que a Páscoa é um sacrifício. Êxodo 12, 26 a 22. Preste atenção, papais. Nós entregamos aqui um filhinho ao Senhor agora. Mas o pai e a mãe devem ensinar aos filhos, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia. Presta atenção, mamãe e papai. Há um significado nisso. Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Só existe salvação quando a Páscoa é celebrada. E eu estou repetindo aqui que a Páscoa não é uma data. A Páscoa é uma refeição, aonde nós nos alimentamos de um cordeiro. A Páscoa é celebrada, por exemplo, todas as vezes, e todos os meses, que nós partimos o pão e tomamos o cálice juntos. Todas essas vezes, nós estamos declarando, e é isso que 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer para a gente. 1 Coríntios capítulo 11 diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Cordeiro até que ele venha. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma grande encenação daquilo que haveria de vir. A Páscoa apontava para Jesus. O Cordeiro é chamado de Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. Esse é o Cordeiro Pascal. Esse é o Cordeiro que você se alimenta. Jesus, ele vai dizer, em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, jamais terá fome. E aquele que crê em mim, jamais terá sede. Existe um alimento para a nossa alma, existe um alimento para a nossa vida, chamado Cordeiro da Páscoa. E tudo isso era um sinal, ele sinalizava, ele apontava, ele era uma bússola que apontava para Jesus. A essência da Páscoa, em Hebreus capítulo 2, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Quem aqui é de carne e sangue? Alguém aqui é anjo? Tem algum fantasma aqui? Tem algum espírito aqui, gente? Você é de carne e sangue. Visto que os filhos de Deus são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Eu tenho falado isso aqui domingo após domingo. Deus criou o mundo e ele não cabe dentro desse mundo.
Então esse Deus, ele se diminui para caber dentro do ventre da Virgem Maria de Nazaré, descendente de Judá, filha de Davi, para que a promessa de que o filho de Davi vencesse para sempre. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Deus também se fez gente. Pronto, você quer uma tradução mais simples? Eu faço para você. Deus se fez um ser humano, é isso. Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Preste atenção no que eu vou dizer. Todos os problemas que nós vivemos, todos eles, todos os dramas, todos os medos que nós temos, eles são animados, eles são incentivados por um só medo, é o medo da morte. Você trabalha para ter recursos, para não morrer de fome, para que o teu filho não morra de fome. Tudo que você vive nessa vida, tudo que você vive com medo, você vive com medo por causa do fim, por causa da morte. E aqui Jesus, ele vem para acabar com o poder da morte, para destruir o poder da morte. Jesus, ele vem porque a morte nos afetou. Jesus, ele vem porque a morte entrou na nossa vida. A palavra de Deus também vai dizer em Coríntios que por um homem entrou a morte, chama-se Adão. Aquela desobediência de Adão infectou todos nós com a morte. Deus não fez o homem para morrer. Deus diz para Adão: o dia que você comer dessa árvore, o dia que você desobedecer, o dia que você quebrar isso aqui, essa lei, você vai morrer. E o Adão, desesperadamente desejoso de viver sem Deus, de ser o próprio Deus da sua vida, ele experimenta do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir de hoje, quem nasce morre. Há uma certeza na minha vida e na sua vida: a morte. A não ser que, inapelavelmente, venha sobre nós a graça do arrebatamento antes da morte. Senão, todos nós vamos experimentá-la. Sabe por quê? Porque dentro de nós fomos consumidos pelo pecado, pela distância de Deus. Você vê Deus? Não há ninguém que veja Deus e fique vivo. Ninguém vê Deus. Esse é um sinal de que nós estamos afastados de Deus. E a única pessoa que pode nos ligar de novo a Deus chama-se Jesus. Ontem eu falei aqui, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Ninguém. Você está pensando que você vai para o inferno por causa do pecado? Não vai não, querido. Você vai para o inferno porque você rejeita Jesus. Você vai para o inferno porque Jesus é o Cordeiro que morreu para te salvar e você não quer saber dele. Isso não é religião. Religião, não, eu sou crente, sou evangélico, sou batista, eu sou presbiteriano, assembleano, eu sou da igreja do pastor A, do apóstolo B, eu sou católico romano. Gente, isso não salva ninguém. O Salvador, ele tem um nome, não tem a religião. O Salvador veio para quem tem fé. Ele é a ressurreição e a vida. E a essência da Páscoa, o que que é? É a morte do poder da morte. Ele veio para aniquilar a morte. A Páscoa é um sinal. É um sinal de Cristo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, faltou aí o artigo, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações.
o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa festa é obrigatória. A festa da Páscoa é uma festa, é um estatuto, é uma regra, é uma lei. Mas por quê, pastor? Para a gente se alegrar, e para a gente se lembrar, e para que a gente guarde na memória que nós somos salvos porque alguém morreu por nós. Essa festa é uma festa que vai trazer para a gente lembrança. Pastor, mas como alguém pode se esquecer de Deus? Pode. Como alguém pode se esquecer de alguém que o salvou? Pode. Tem gente que entra aqui na igreja aleijado e sai daqui curado. Tem gente que entra aqui na igreja cego e sai vendo. Tem gente que entra na igreja doente, morto. Gente que vai para a UTI e que clama e é restaurado. Aí passa um mês, 2 meses, ele fala assim: tchau, Deus. Tem gente aqui na igreja que cresceu ouvindo a palavra de Deus, aí se torna jovem, se torna moço, se torna velho e se esquece de Deus. É possível alguém se esquecer de Deus? É possível. É possível. O povo de Israel viu 1, 2, 3, 10 milagres e pragas libertando eles do cativeiro. Eles andam 3 dias encharcados pela sensação do deserto. Eles se esquecem de Deus. Eles vão dizer: será que Deus está conosco? O povo de Deus não pode passar por um probleminha. Jesus diz em Mateus 28, verso 20: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Jesus diz em João capítulo 16: eu não vos deixarei órfãos. Mesmo assim, o primeiro problema, o primeiro vale, o primeiro deserto, a primeira paixão que nós experimentamos faz a gente tirar Deus, faz a gente dar um cartão vermelho para Deus, faz a gente abandonar Deus, faz a gente ficar incrédulo. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A vida do homem, quando ela não é recheada de açúcar, quando a vida do homem não é cheia de bondade, você fala: será que Deus não está aqui? Por que eu estou passando por essa prova, por essa dificuldade? Ah, como alguém se esquecer de Deus. Olha para mim. Bíblia fala de gente que se esqueceu de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4 diz: Demas abandonou-me porque ele amou o presente mundo, ele amou o presente século. Tem gente que não quer nem saber de Deus, porque ama essa vida louca que é ofertada aí, que é oferecida por cantoras de funk, que são oferecidas por homens e mulheres que não amam a Deus e que fazem com que esse mundo, esse sistema, seja muito agradável aos seus olhos. É a mesma ferramenta diabólica do Éden. Pode alguém se esquecer de Deus? Pode. Pode. Tem gente que se desvia? Tem. Tem gente como Judas que traz Jesus? Tem. Mas o que Deus ele quer para mim e para você é que você viva. Em Ezequiel capítulo 33, verso 11, a Bíblia diz: Deus, ele não quer a morte do que morre, mas ele quer antes que o ímpio se converta e viva. Em João capítulo 6 diz: pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no final, a morte vai morrer. E eu, no último dia, eu os ressuscitarei. A Páscoa aponta
o fim da desgraça da morte. Cristo, esse cordeiro que nós citamos, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, ele disse: eis aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Jesus, ele já estava lá. Essa figura do cordeiro é através desse símbolo da Páscoa, que é celebrada de ano em ano, com pão sem fermento, com o cálice do fruto da vide, que de ano em ano, os judeus, eles estavam esperando aquele cordeiro que iria ser morto, que como ovelha muda foi levada diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Essa Páscoa, ela aponta para Jesus, e a resposta de Isaque estava em Jesus. A resposta de Isaque estava no cordeiro, que foi sacrificado no lugar de Isaque e foi sacrificado no meu lugar. Agora, como eu disse, a Páscoa é uma refeição. A Páscoa é um lanche rápido. A Páscoa era celebrada da seguinte maneira: quando Deus avisa para o povo, essa noite, você vai pegar o sangue e colocar sobre os umbrais, ele vai dizer: você vai comer um pão sem fermento. Porque o fermento, para agir dentro da massa, ele precisa de tempo, para fazer com que o pão cresça. Aí ele fala assim: assim você vai comer a Páscoa, com pão sem fermentos, porque vai ser o pão da pressa. Você tem que ter pressa. Eu tenho que ter pressa. Esse mundo não é o nosso mundo. Esse lugar que a gente vive não é o nosso lugar. Jesus diz: eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos, mas esse mundo não é meu. Em João 17, Jesus diz: eu oro por eles, mas não oro por esse mundo. Eu não vou tirar eles do mundo agora, eles vão viver a vida deles. Esse mundo não pertence a gente. Nada pode encantar a gente. Por que que Deus está falando assim, ó? Coma o pão sem fermento. Para que não dá tempo de você achar que o lugar que você está vivendo de prisão é um lugar bom. Tem gente que vive tanto tempo aprisionado, tanto tempo, que acha que o deserto é bom, que acha que a vida sem Deus é boa. São pessoas que experimentam a prisão por tanto tempo que não querem mais sair. Há um filme chamado Um Sonho de Liberdade, com um ator extraordinário chamado Morgan Freeman. E ali, eles vivem uma história dentro de uma prisão. E um dos amigos, ele recebe liberdade, ele já está velho. Só que ele não quer mais sair da prisão. Ele tem medo da liberdade. E ele então quer fazer uma loucura para que ele seja condenado de novo, apesar de ter pago já pelo seu crime anterior, para continuar na prisão. Ele tem medo de viver em liberdade. A Páscoa fala de uma liberdade para que a gente tenha pressa para ela. Quando você comer, você vai comer com ervas amargas, para você se lembrar como é ruim viver sem Deus. Essa experiência do sabor da amargura. E eu já comi essa erva amarga em Israel. Gente, pensa em algo que você não quer experimentar de novo. Você vai comer assim, ó, com a sandália nos pés, cingindo os vossos lombos e com o cajado na mão. Você vai comer, ó, pronto para ir embora. É, na linguagem de quando eu era pequeno, sebo nas canelas. É hora de correr. É hora de sair daqui. Você vai comer a cabeça, o cambito, as pernas e as fressuras. Você não vai comer o pernil.
Você não vai comer o lombo, a picanha do cordeiro. Você vai comer a cabeça, você vai comer as pernas, aqui é do joelho para baixo. E você vai, é o ossobuco, pronto. E você vai comer as fressuras. A experiência da escravidão é terrível. A experiência de você não ter liberdade de fazer escolhas é terrível. Então, quando aquele sangue do cordeiro sobre os umbrais te favorecer, quando você comer aquele cordeiro com toda a sua família, se prepara para fugir, porque o teu lugar não é aqui. Eu brincava com meus filhos, nós saíamos para pescar numa grande lagoa, nós morávamos numa vila militar, que tinha a Lagoa do Brigadeiro, porque a casa do brigadeiro, oficial general, ficava em frente a ela. Aí uma vez por ano o brigadeiro falava assim: quem quiser pescar, vem pescar um domingo de manhã. E eu ia cedo lá pescar, e eu lembro que uma vez eu quis ensinar uma lição para os meus filhos, e nós pegamos um peixe, e tirei do anzol, e o peixe ficou na grama, se debatendo. Eu falei para eles assim: vamos convencer o peixe a ficar aqui. Vamos convencer o peixe, vamos pegar uma cadeira de sol, vamos botar o peixe aqui, dar um óculos escuro para ele, vamos colocar um protetor solar, um sandal nele, vamos oferecer para ele uma casa boa, um casamento com uma peixa boa, com a sereia. Vamos dar para ele muito dinheiro. Fala assim: peixe, fica aqui com a gente. Gente, você pode oferecer para o peixe o que ele quiser. O lugar dele é no mar. O lugar dele é na água. Só que nós somos seduzidos por essas coisas. A gente acha que esse mundo aqui é o nosso mundo, e não é. E a Páscoa está falando sobre isso. A Páscoa está falando de alguém, e não de um dia. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, diga assim: a minha Páscoa. A Páscoa é uma pessoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Ontem nós celebramos aqui, vamos celebrar de novo, a festa da Páscoa. Eu fico olhando, e anteontem, eu passei na rua e vi um povo chorando numa procissão. Esse povo levando uma cruz e chorando nessa procissão. Escute, a morte de Jesus, ela significa alegria, porque a sexta-feira não é o ponto final. A sexta-feira é a vírgula que Deus coloca na minha vida e na tua vida. Porque a sexta-feira é o dia em que nós celebramos que Deus nos salvou. Mas a gente só vai entender isso no domingo. É no domingo que Maria Madalena olha o sepulcro e não vê ninguém. É no domingo que Jesus aparece para ela e diz, ela confunde ele com o jardineiro. Você sabe que Deus, ele planta um jardim lá no Éden. E esse mesmo Deus, jardineiro, esse mesmo Deus é confundido por Maria Madalena como jardineiro. E ele pergunta: por que procura entre os mortos aquele que vive? É ali, a concentração da alegria está naquele motivo. Então não há razão. A religião me ensina a me entristecer, a religião me ensina a me contrair, a religião me ensina a me contristar. Mas Jesus diz: celebre a festa. Gente, a alegria nisso. Só que nós somos intimidados pela mentira da religião, quando a própria palavra de Deus, que não muda, diz que a morte foi ferida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador.
Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Preste atenção. Eu vou desenhar para você entender. Tem um Antigo Testamento. Diga, testamento. Tem um Novo Testamento. Não tem um testamento? O que é um testamento? É algo que eu escrevo. E eu tenho bens, eu sou um pai rico. E eu vou deixar o meu testamento para os meus filhos. Há uma herança para eu entregar para os meus, diga, meus filhos. Então imagine que teu pai é um multibilionário. Ele é 1 bilhão de vezes mais rico do que o Elon Musk, esse sujeito aí da Tesla. Imagina que ele tem uma herança para te dar. Aí você chega para o teu pai e fala assim: pai, me dá herança. Não, para você receber herança, o teu pai tem que, diga, morrer. Vamos ler de novo? Onde há testamento. Lembra do Antigo Testamento? Por que que o Antigo Testamento não te salva? Por quê, gente? Porque ele era feito de ordenanças que você não pode cumprir. Aí Deus faz um novo testamento. Deus, ele faz uma nova aliança. Deus, ele vai pegar o cálice da nova aliança. Ó, esse aqui é o Novo Testamento. Esse aqui é o novo pacto. É necessário que aquele que escreve o testamento morra. É necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força só tem força onde tem morte. Vocês entenderam agora? Deus se fez Cristo, Deus se fez na pessoa de Jesus, Deus morreu, e é por isso que hoje você tem direito à vida eterna. Vocês entenderam agora, gente? É tão difícil de compreender a Páscoa. A Páscoa, ela conta a respeito de uma morte que perdeu o poder. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Como é que a gente celebra a Páscoa, gente? Recebendo Jesus, crendo Jesus, tendo experiência. Não adianta você ser filho de crente. Não adianta você dizer que é evangélico. Não adianta você dizer que é religioso. Isso não resolve. O que vai resolver é uma experiência que você vai ter com o Pai. Mas essa experiência que você vai ter com o Pai só vai acontecer quando você se encontrar com o Filho. Deus, ele tem falado com você de muitas maneiras. O Espírito de Deus, ele tem nos levado. O Espírito de Deus, ele não é grosso, não é estúpido, não é cavalo. O Espírito de Deus é um cavaleiro. O Espírito de Deus, ele tem falado com você, ó. E ainda assim, você tem resistido a fazer essa aliança com Jesus. Vida com Deus não é uma vida de delícias. Não é. Vida com Deus não é uma vida de tragédias. Não, não é. A vida com Deus é a certeza de que você vai passar pelas delícias ou vai experimentar as tragédias. E esse Deus que te prometeu estar contigo todos os dias, vai contigo até o final. Mas no final, ele te ressuscita para a vida eterna. Essa é a esperança que eu tenho, e essa é a esperança que a igreja dá, essa é a esperança que Jesus propõe, essa é a esperança da Páscoa. A Páscoa foi o dia em que o Pai entregou o Filho, para que eu e você não ficássemos fora. Romanos capítulo 8 diz: aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará também com ele todas as coisas. Você sai daqui hoje com uma mensagem absolutamente clara, de que a Páscoa é a festa que nós fazemos por aquele que venceu a morte. E quando celebramos a Páscoa, nós recebemos de Deus a vida eterna, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos adorar. Pastor Samuel, tem mais uma canção? Vamos adorar. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, em nome de Jesus. E quero convidar você para fechar os seus olhos. Hoje é um dia
que você deve levar para a sua mesa, deve levar para a sua casa, para a sua família, a mensagem do Cordeiro. Hoje é o dia que você deve levar para a sua casa a presença do Cordeiro. Feche teus olhos em nome de Jesus. Se de alguma maneira você tinha sido convencido, talvez você olhe para aquelas pessoas que te ensinaram a respeito de Deus, que te ensinaram a respeito de Jesus Cristo. Talvez você olhe para elas e não veja razão de seguir elas. Mas a verdade que foi pregada aqui é uma verdade que está associada a uma palavra que não vai poder mudar. Essa palavra aqui, ela não vai poder ser retirada. Você teve hoje aqui muito mais num culto de verdade do que bilhões de outros habitantes desse planeta que nunca ouviram falar desse Cristo, desse Cordeiro que foi entregue pelo Pai. Você e só você pode tomar a decisão de seguir a Deus. Não adianta você dizer, não, minha mãe, meu pai, meu avô, meu pastor, meu amigo, minha esposa, meu marido. É você. Essa decisão é somente sua. E se você, essa manhã, você ouviu essa mensagem, quer celebrar a Páscoa com Jesus, quer celebrar a Páscoa de Deus, quer se alimentar do Cordeiro, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está aqui. Se você quer isso, coloca a mão no seu coração. Eu quero experimentar a Páscoa. Eu quero de novo. Querido, não resista a isso. Deus tem falado com você, e você sabe a razão do teu coração está aí agora acelerado, disparado. Deus está falando com você. Não saia daqui. Não saia daqui distante de Deus. Não saia daqui rejeitando a porta que Deus está abrindo para você. Ninguém está te convidando para uma religião. Jogue-se fora. Ninguém é salvo por causa de religião. Você é salvo por causa do Cordeiro de Deus. Você é salvo por causa do amor do Pai que entregou seu Filho em teu favor. Se você quer confirmar a tua aliança com Deus através de Jesus, se você quer voltar para Jesus, você que está afastado, desviado, aborrecido, entristecido, magoado, Deus está falando com você. Coloca a mão no seu coração. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de vida eterna. Pai querido, nós nos quebrantamos hoje. Nós assumimos que a culpa pela morte do teu filho foi nossa. O teu filho foi entregue naquela cruz por causa dos nossos pecados. A tua palavra é verdadeira quando diz que agradou ao Senhor moê-lo, mas foi por causa de nós, foi pelo teu grande amor, Pai. Nós hoje nos assentamos à mesa do Senhor, e nós experimentamos comer desse Cordeiro, comer dessa Páscoa, comer desse pão sem fermento, comer e beber desse cálice do sangue do teu Filho Jesus. Nós escolhemos o céu hoje. Nós estamos prontos, Senhor, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, com os nossos lombos vestidos, para que o Senhor nos chame. Nós hoje concordamos que nós cremos na morte do testador. Nós cremos naquele que nos entregou a nova aliança, uma aliança eterna. Pai, nós celebramos o Cordeiro hoje, e nós celebramos o amor do Pai que entregou o seu Filho porque nos amou primeiro. Pai, abençoa o teu povo. Escreve o nome dos teus filhos. Pai, escreve o nome dos teus filhos no livro da vida do Cordeiro, para que eles entrem pelas tuas portas, para que eles entrem no teu reino, Pai, com alegria e com festa. Tira de nós a tristeza hoje, Pai. Faz-nos alegrar pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Continue comendo dessa Páscoa. Não só hoje, mas todos os dias. Se alegre com a Páscoa do Senhor. Se alegre com Jesus. Se alegre em viver com Jesus. Amém?